Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e em primeiro lugar peço que vocês deixem o like no vídeo, compartilhem, ativem o sininho das notificações e é isso. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês aí a utilizar algumas funções fundamentais do Excel. Então eu separei aqui para a gente uma lista com várias funções básicas mesmo do Excel. E eu vou estar ensinando vocês a estar utilizando essas funções, a estar aplicando elas aí na prática. Aqui eu criei uma planilha, eu vou estar deixando essa planilha para vocês aí, um link na descrição para baixarem. E eu vou estar ensinando vocês a utilizarem essas fórmulas baseado nessa planilha, né? Lembrando que é uma planilha didática, só para vocês praticarem mesmo, mas vocês podem acrescentar mais dados caso queiram, ou mudar os dados, tanto faz. Aqui eu tenho uma planilha com funcionários, data de admissão, cargo e salários. E aqui eu tenho algumas perguntas embaixo, onde essas perguntas serão respondidas pelas fórmulas que eu vou explicar. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a pergunta quantidade de funcionários. Então a gente precisa responder essa pergunta utilizando a fórmula continue. Eu vou estar clicando aqui na célula C12 e vamos lá. Em primeiro lugar, antes de toda a fórmula, de iniciar a fórmula, digitamos o sinal de igual. Ele vai abrir a fórmula. E agora a gente vai dizer para o Excel qual fórmula que a gente vai usar. No meu caso aqui, continue. O Excel, pessoal, quando a gente digita uma fórmula, começa a digitar, ele vai sugerir fórmulas para a gente. No meu caso aqui já apareceu continue. Quando aparecer isso aqui, basta eu apertar a tecla Tab no teclado, que ele vai autocompletar para mim. E aí já vai abrir a sintaxe da fórmula aqui embaixo, ó. Podem observar que apareceu continue valor 1. O que é esse valor 1? É o critério que eu vou utilizar. Qual é o intervalo que eu vou selecionar para descobrir quantos funcionários tem na empresa? Eu poderia, pessoal, selecionar aqui da B4 até a B10. Ou eu poderia selecionar da D4 até a D10. Ou poderia selecionar da E4 até a E10. Porém, tem uma diferença entre essas seleções. Quando eu seleciono o texto, essa fórmula não enxerga, porque ela conta apenas números. Então, se eu fizer uma seleção aqui da B4 até a B10, que seriam os funcionários, os nomes, e fechar, quando eu apertar Enter, ele vai zerar a minha resposta. Por quê? A função continue não enxerga texto. E no caso dos nomes dos funcionários, tem apenas o texto com as letras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar até a função e aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou procurar um intervalo que venha a equivaler ao número de funcionários, porém que esteja apenas com números. E o melhor intervalo para a gente fazer isso é o intervalo de salários, porque ele está batendo exatamente com a quantidade de nomes aqui. Então, não tem problema eu utilizar esse intervalo. Eu vou fazer aqui da E4 até a E10. Vou selecionar esse intervalo. Vou fechar parênteses. A fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí agora, pessoal, vocês vão apertar a tecla Enter. E aí ele vai retornar o número 7, que são 7 funcionários. Entendeu? Então é dessa forma que a gente utiliza a função continue. Agora nós vamos para total de salários. Nós precisamos fazer uma fórmula que a gente vá obter o total de salários. Vamos fazer uma fórmula de soma. Então vocês vão colocar aí o sinal de igual, vão digitar soma, abrir parênteses. E aí, pessoal, agora vem a parte mais simples. A gente vai selecionar da E4 até a E10, que é o intervalo de salários aqui, ó, total de salários. Então eu vou fechar parênteses depois que eu selecionar da E4 até a E10 e vou apertar o Enter. E aí o Enter vai me retornar esse valor aqui, ó, 16.850. É esse o total de salários gastos pela empresa para pagar esses funcionários. A terceira pergunta, pessoal, média dos salários. Então aqui a gente precisa utilizar uma fórmula de média. Para fazer fórmula de média é muito simples também. Vocês digitem o sinal de igual e digitem a palavra média. Ela tem que ter o acento na letra E e não esqueçam desse acento. Abram o parênteses e agora nós vamos selecionar aqui da E4 novamente até a E10. Clica, segura e vai arrastando aí que vai selecionar certinho, pessoal.
Agora, pessoal, vocês vão fechar o parênteses e apertar Enter mais uma vez. E aí a gente tem a média, que é de 2.407,14 centavos. Agora, vem as funções que mais geram dúvidas no pessoal. A diferença entre essas funções eu vou explicar agora. Primeiro, nós precisamos descobrir o maior salário, no geral. Então eu vou selecionar aqui a célula C15 e vou digitar igual máximo. Vocês vão digitar igual máximo. Abram parênteses e aqui, pessoal, nós vamos selecionar aqui da E4 até a E10. Fechem o parênteses e apertem a tecla Enter. E aí ele vai mostrar o maior salário desse intervalo, o maior valor desse intervalo, que é 4.300, o salário do gerente de TI. Ok? Agora vamos descobrir o menor salário. Lembrando que a função máximo retorna apenas o maior e a função mínimo vai retornar apenas o menor. Então aqui, para usar a função mínimo, eu vou selecionar a célula C16, vou digitar o sinal de igual e aqui eu vou colocar mínimo. Mínimo, apertar o Tab aqui, ó, para ele autocompletar. E agora eu vou selecionar mais uma vez o intervalo E4 até E10. E aí eu vou fechar o parênteses mais uma vez e apertar o Enter. O menor salário, 1.200, que é o salário do auxiliar administrativo. Ok? Agora vem a outra parte desse tipo de função, né? A gente tem a função máxima, a função mínimo e a função maior e a função menor. Vou estar explicando as diferenças entre essas funções. Em primeiro lugar, pessoal, a função máximo, ela retorna apenas o máximo e a função mínimo apenas o mínimo. Agora a função maior e a função menor, elas retornam maiores valores, porém a gente consegue especificar se a gente quer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto maior valor, ou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto menor valor. Vou mostrar para vocês aqui agora. A pergunta é a seguinte: segundo menor salário. Então nós precisamos digitar o segundo menor salário. Nós precisamos de uma fórmula para retornar. Aqui eu vou estar clicando na célula C17 e eu vou digitar igual maior, abrir o parênteses e aí vem a sintaxe. O que é essa matriz, pessoal? A matriz é o intervalo. Então eu já vou selecionar aqui meu intervalo logo de cara, E4 até E10. Já selecionei aqui. Depois que eu fizer isso, como eu quero o segundo maior salário, eu vou digitar ponto e vírgula e aí eu vou colocar o número 2, que vai equivaler ao segundo maior salário. Então eu vou colocar esse 2, vou fechar o parênteses e agora eu vou apertar a tecla Enter. E aí ele vai retornar o segundo maior salário, que é 3.900, o salário do gerente de marketing. Ok? Agora nós vamos para o segundo menor salário. A gente só vai inverter para a função menor. Vamos clicar aqui na célula C18, vamos digitar igual, vamos colocar menor, abrir parênteses. E aí vamos novamente na matriz, vamos selecionar a matriz E4 a E10, ponto e vírgula, e aí vamos colocar o 2 também. Se vocês quiserem o terceiro, coloquem o 3, se vocês quiserem o quarto, coloquem o 4 e assim sucessivamente, certo? É só mudar o número aqui. E aí eu vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. E aí aqui eu tenho o segundo maior salário e o segundo menor salário. Para colocá-los em formato moeda, basta eu selecionar os dois últimos aqui que não pegou. Vou clicar na guia página inicial, venho até o grupo número aqui embaixo. Vou clicar nessa setinha aqui, formato de número, e vou colocar em moeda. Então é dessa forma que eu vou utilizar essas fórmulas aqui. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.